Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, esse é o sétimo episódio, do podcast que vocês estão acompanhando. E se não estiverem acompanhando, vai lá no Spotify, ou então entra no Linktree da minha bio no Instagram, e você vai lá, você vai ter acesso ao podcast, você vai ter acesso ao YouTube, você vai ter acesso ao meu e-book sobre liderança, que está muito legal, muito interessante. Você vai ter acesso a tudo lá, ok? Então, assim, se você estiver gostando, compartilha, divulga, serve para várias pessoas que estão trabalhando a liderança, que são líderes nos seus trabalhos, que são líderes em casa, isso serve para a vida, ok? Não é só para quem está exercendo uma função de liderança no trabalho, mas serve verdadeiramente para a vida. Então, nós estamos no sétimo episódio. O sétimo episódio hoje trata sobre obediência a Deus. Márcia, como assim obediência a Deus? Por que você está falando isso quando você está falando sobre liderança? Porque eu estou trabalhando, me baseando na Bíblia do Executivo. É uma Bíblia extraordinária, eu não conhecia. Quem falou para mim foi uma grande amiga. E aí eu pensei, por que não agregar todo o conhecimento que eu já tenho por ter trabalhado muito com liderança, sendo uma liderança, e hoje trabalhando, ministrando cursos de liderança em alta performance. Já passaram pelas minhas mãos centenas, né, de profissionais, e cada turma é um aprendizado novo. E nós trabalhamos desde a autoliderança até a questão dos conflitos na instituição, né, na empresa. Então, assim, hoje nós vamos tratar sobre a obediência a Deus. Vamos embora. E como eu sempre digo, nós começamos falando sobre desenvolvimento pessoal, quem é Deus nessa situação, quem é você, quem sou eu, como funciona e o que fazer. Então, vem comigo e aí vamos começar. Essa leitura de hoje, ela está baseada em 1 Samuel 15, de 1 a 23. Márcia, nós vamos ler tudo isso? Não. Eu estou lendo um resumo e seria muito interessante que você pegasse, comprasse uma Bíblia, caso você não tenha. Mais uma vez eu ratifico, isso não tem a ver com a religião, ok? Tem a ver com uma quantidade enorme de exemplos que nós encontramos na Bíblia, de grandes lideranças, de grandes líderes que agiram em tempos diferentes e mostraram a sua liderança conforme o que vinha acontecendo lá naqueles tempos, ou no passado, né, no Antigo Testamento, ou no Novo Testamento, ok? Vamos embora? Vamos lá. Agregadas ao custo da liderança estão as oportunidades, algumas positivas, outras negativas. Muitos líderes têm acesso amplo a informações ou recursos financeiros que podem usar em benefício próprio. Gente, a minha formação toda, todos os cursos que eu fiz, todos os treinamentos, as capacitações, tudo eu fiz por conta própria, saindo do meu bolso. Existem muitas lideranças que ficam sempre na reclamação, na murmuração, dizendo que a empresa não me dá condições, não dá oportunidade, mas a pergunta é: você está se dando a oportunidade? Você está buscando fazer algo diferente em relação à sua capacitação? Mas, Márcia, eu não tenho condições, eu não tenho os recursos que você tem. Eu quero dizer para vocês que eu já fiz cursos bastante caros, mas eu também já fiz cursos gratuitos excelentes. A própria pandemia nos trouxe uma gama de cursos grátis e não aproveitou quem não quis. O que eu escuto muito hoje é: meu Deus, como a pandemia fez isso comigo, como fez aquilo, mas não para analisar o quanto de bom também ela trouxe, ok? A internet foi uma coisa
que veio ontem mesmo, eu estava conversando com duas amigas justamente sobre isso. A pandemia antecipou pelo menos 5 anos do que já ia acontecer no online. Então, procura ver se essa sua justificativa que você está dando, ela não está sendo uma historinha que você está contando. Se você olhar ao seu redor, talvez você encontre pessoas que tenham sido promovidas, tenham encontrado oportunidades diferentes. Por quê? Porque foram buscar, porque estavam se preparando, porque estavam buscando, estavam alicerçando a forma do seu trabalho, né? Mudando, buscando, perfeito? Outros viajam muito, quase anonimamente, e têm amplas oportunidades de fazer concessões à pureza. Outros ainda usam sua posição para esmagar de forma desleal e antiética a concorrência, interna ou externa. E aí a gente trabalha a questão do líder dissonante, aquele que está completamente dissonante das outras pessoas, dissonante de outras lideranças. Ela é aquela pessoa que sai do ritmo, né? Que age de maneira incorreta, que é grosseiro, que é bruto, que não sabe articular o time, que não sabe monitorar, que não sabe ajudar. Essa é uma liderança dissonante, né? Seja qual for a tentação, dinheiro, sexo ou poder, muitos líderes se vendem. Lemos os casos mais chocantes todos os dias nos jornais. Todo líder deve perguntar-se de tempos em tempos: eu tenho um preço? Todos nós temos um preço. Todos nós temos um preço. Às vezes o preço é simplesmente de fazer algum acordo com um colega de trabalho para, olha, tu faz isso e eu faço isso, né? E de repente talvez esteja indo de encontro a uma política da empresa. Enfim, analisa, porque senão eu vou começar a falar coisas aqui e talvez não tenha nada a ver com você. Analise você, pensa como é que você está agindo e veja qual o preço que você tem. O compromisso do líder piedoso com Deus deve ser sólido a ponto de ele preferir sempre obedecer ao Senhor, independentemente das oportunidades que tenha para fazer concessões a si mesmo. Infelizmente, Saul, o líder que possuía tudo o que uma nação poderia desejar, não tinha esse compromisso. Quando a pressão subiu, em vez de obedecer à ordem divina de destruir completamente os amalequitas, poupou o rei inimigo e o melhor do gado. E aí, por que ele poupou? Você poderia pensar, não, Márcia, ele poupou o melhor do gado porque ele queria oferecer a Deus, né, os melhores sacrifícios, pegar todo esse gado que foi maravilhoso, que era maravilhoso, dessa pessoa que era contra ele, e oferecer a Deus. Mas não foi isso. Ele era para ter matado o rei também, porque Deus ordenou que tudo fosse exterminado dos amalequitas, porque era um povo que só trazia dissensão, discórdia, briga, e era completamente contra as ordens de Deus. E Saul, que foi que fez? Ele desobedeceu. Este era o preço de Saul, tripudiar sobre um rei derrotado, ok? E não foi isso que Deus queria. Então Saul queria tripudiar e aumentar a própria fortuna com a posse de animais, um dos maiores indicadores de riqueza naquela época, ok? Mais tarde, quando Samuel questionou, Saul, trêmulo, explicou que havia poupado a melhor parte para o Senhor. Em vez de assumir seu pecado, preferiu racionalizá-lo.
Como Deus lhe respondeu? Ele disse: a obediência é melhor do que o sacrifício. E tem outras Bíblias que dizem: obedecer é melhor do que sacrificar. Muitas vezes, você que está aí me ouvindo agora precisa obedecer um determinado comando que foi dado pela sua liderança maior, e às vezes você quer fazer um outro caminho. E aí você sacrifica, né? Se sacrifica, inclusive, de alguma outra forma, podendo até ser punido pelo fato de ter tomado essa atitude. Como, sim, Deus disse, no caso, como Deus respondeu a isso? Ele disse: a obediência é melhor do que o sacrifício. Deus não quer que Deus não quer o que é nosso. Ele quer a nós. Ele não precisa de nada que a gente tem. Inclusive, foi ele quem nos deu também. Né? Ele diz assim, ó, vai buscar. E aí ele abre a porta. Mas você vai ter que buscar o que é que está ali por trás daquela porta. Então, ele não quer, ele só quer a nós, não quer o que nós temos. Por quê? Porque quando nos tem, Deus tem também o que é nosso. Vê que lindo. E realmente é assim mesmo. O rei Saul rejeitou ao Senhor e o Senhor rejeitou como rei de Israel. Portanto, pergunte a si mesmo, qual o meu preço? O que me faria desobedecer ao Senhor? Pode ser um chamado realmente de uma pessoa, pode ser uma liderança que te propõe algo que vai de encontro ao que Deus gostaria para você, pode ser um ídolo que você esteja colocando no lugar dele, e esse ídolo pode ser a mulher, pode ser o marido, pode ser o namorado, pode ser um patrão, pode ser um apartamento, pode ser um carro, pode ser N coisas que você esteja colocando acima do teu Deus. Tomara, e a outra pergunta é: o que me faria desobedecer ao Senhor? Tomara que seu compromisso seja inegociável. Um compromisso assim exerce influência crucial sobre o caráter do líder. Leia novamente a trágica história da desobediência de Saul a Deus e reflita sobre as consequências do fracasso desse rei. Isso está, gente, em 1 Samuel 15, versículo 15, capítulo 15, versículos de 1 a 23. Ok? Vamos lá agora? Vamos tratar, nós estamos falando da obediência a Deus, que é o 7º princípio da liderança, tá? E vamos falar agora sobre obediência, sobre quem é Deus nesta história da obediência a Ele. Um simples resumo da história de Israel é suficiente para mostrar que o problema fundamental do povo da aliança era a frequência com que fracassava em obedecer às ordens de Deus. Em vários momentos, nós vamos ver no Antigo Testamento a desobediência a Deus. Deus sempre abençoava a obediência deles, mas a desobediência constante levava-os à miséria e à queda. Procura observar, quando nós não obedecemos aos nossos pais, o que é que acontece? Minha mãe dizia, quem não obedece aos seus pais, raramente acerta. Então, assim, quanto você olha para a sua vida e diz, quando eu desobedeci meu pai ou minha mãe, aconteceu isso. E depois aconteceu isso. E não é boca de praga, não. É porque tem a vivência, a experiência, já viveu muito mais do que você, provavelmente, né? Óbvio que viveu mais, mesmo sendo uma diferença pequena, tem mães muito jovens, né? Mas, de qualquer maneira, vai ser de uma geração nova, que vai chegar com novos aprendizados, com novas coisinhas na cabeça, e que muitas vezes vai desobedecer ao pai ou à mãe, né?
Então, essa desobediência levava o quê? A queda. O princípio básico aqui ressaltado é evidente, o qual é também aplicável à nossa vida. Leia, aí ele vem aqui, Deuteronômio 10, 12, 13, página 165 desta Bíblia que eu estou aqui nas mãos. Vamos lá. Aqui para trás, página 165. Deuteronômios, que diz o seguinte: você quando estiver me acompanhando, depois você pega a Bíblia e leia Deuteronômio 10, 12, 13, 12, 13, porque eu estou fazendo um resumo para você, ok? As exigências de Deus dizem respeito à confiança e à obediência que nasce da confiança. Nossa tendência natural é confiar no visível. Aquilo que eu estou vendo, eu estou confiando. Mas Deus diz: coloca o pé que eu te dou o chão. Ai, que lindo! Coloca o pé e eu te dou o chão. Isso é confiar. Isso é confiança, é a certeza plena, né, que Deus está ali para dar a mão. Isso é a fé. E não é confiar no visível e não no invisível. Por isso, enquanto caminharmos nesta terra, depararemos sempre com batalhas espirituais. Vamos à disciplina, que é a aguinha. Esse já eu estou caminhando para o 3 litros com essa garrafinha agora. O conflito entre o chamado à obediência e o engodo da desobediência está bem ilustrado na vida dos reis de Judá. Até mesmo os poucos reis que fizeram o que o Senhor aprova lutaram com a questão da obediência, e muitos deles escorregaram para a desobediência no final da vida. Sempre que isso aconteceu, foi porque o rei decidiu confiar em algo ou alguém que não o Senhor. Em certo sentido, as exigências que Deus nos faz são bem simples: temer ao Senhor, andar em seus caminhos, amá-lo, servi-lo, obedecer aos seus mandamentos. Quando eu estou aqui fazendo isso, quando eu estou aqui falando, me expondo, me colocando para você, eu estou obedecendo algo que ele me pediu. Ele sabe que eu tenho uma boa comunicação, ele sabe que as pessoas, a sua grande maioria, diz que eu sou luz e vida na vida delas. Então, ele sabendo tudo isso, ele diz: minha filha, vai lá, eu te dei esse dom. O que é que você está fazendo que você não está colocando isso para fora? Então, eu estou aqui exatamente cumprindo, sendo obediente. É fácil? Não. É desafiador? É. Tem um compromisso? Tem. São todas as segundas? Sim. Então, quando eu me proponho a isso, existe todo um trabalho. Existe toda uma. Hoje é domingo, eu estou gravando, é domingo, e amanhã você vai ter, não esse podcast, porque esse é o 7º, ou os outros já estão todos gravados, mas eu estou usando o meu domingo para fazer um trabalho para servir a você. Isso é maravilhoso, ok? São todas facetas de uma mesma coisa. O relacionamento pessoal crescente com Deus, que já demonstrou a intenção inabalável de fazer o melhor por nós. Observe bem o propósito por trás dos mandamentos. Eles são para nosso próprio bem. Quanto mais convictos estivermos em nosso pensamento e pela nossa experiência de que Deus quer sempre o nosso bem, tanto mais dispostos estaremos a confiar nele e a obedecer-lhe em tudo que nos pedir. Márcia, como é que Deus nos pede? Você vai ficar atento. Vem uma paz primeiro, como eu já falei, e é como se fosse uma brisa suave. E é uma mensagem que chega para você, ratificando aquilo que você está trazendo para a sua mente, aquela conversa que você teve com Deus, e algo vai
e acontece do jeito que você precisa saber para entender que é Ele que está falando contigo. Você realmente crê que tudo que o Senhor lhe ordena fazer é para o seu próprio bem? Essa é uma reflexão para você fazer. Se for assim, o que ocorre em sua mente quando decide trilhar o caminho da desobediência? Qual a relação entre conhecer a Deus e obedecer-lhe? Então, deixa eu voltar agora para cá, para a nossa sétima semana, que é o sétimo episódio. E quando eu fui para a página que falava para eu ir, eu simplesmente desmarquei aonde eu estava na sétima semana. Está aqui, pronto, voltei, já encontrava. Ok? Então, agora, nós vimos obediência a Deus, quem é Deus, e agora quem sou eu, quem é você. Ok? Vamos lá. De acordo com a Bíblia, o fator fundamental para viver com qualidade esta vida e a próxima é a nossa reação às iniciativas de Deus, bem como o direito que ele tem sobre as escolhas que fazemos. A reação é inevitável. Podemos ignorar, resistir ou rejeitar as iniciativas e as exigências de Deus, ou então obedecer. Aí ele pede para ler o comentário de 1 a João 5:3, na página 1202 desta minha Bíblia, a Bíblia do Executivo. Página 1202 já é no novo de 1202. Oi. 1202 já é no Novo Testamento, está aqui. 1 a João. Quem sou eu? Apesar das aparências do contrário, as ordens de Deus não são pesadas. Longe de ser provações, elas são sempre benéficas, pois a obediência à vontade de Deus inevitavelmente conduz à bênção divina. Você prefere estar indo a favor as bênçãos dele ou contra essas bênçãos? De fato, podemos afirmar categoricamente que, a longo prazo, a desobediência a Deus sempre produz mais dor do que a obediência a Ele. Isso é irônico, pois a razão por que geralmente desobedecemos a Deus é que pensamos que a obediência vai ser mais dolorida do que satisfazer nossos desejos. Se Deus é realmente um Deus de amor, as coisas que ele nos pede para fazer são realmente as coisas melhores para nós. Se Deus é soberano, somente ele pode orientar, pode ordenar para que as circunstâncias produzam o que é melhor para nós. Então, quando eu olho para as circunstâncias do que está acontecendo ao meu redor, sem estar na presença dele, eu vejo meu mundo desabar. Porque eu estou olhando para quê, minha gente? Eu estou olhando para as circunstâncias, eu não estou olhando para quem pode mudar as circunstâncias. Se você pega essa Bíblia, a Bíblia inteira é de situações mostrando que, olha, estava assim, mas eu cheguei e mudei todo o quadro. Então, você quer ter essa experiência com Deus? Faz isso. Conversa com ele, se tranca no quarto, coloca ele à prova. Eu já falei várias vezes isso aqui. E aí você vai ter essa prova dele, tá? Assim, a obediência não é um peso não é um peso se estamos comprometidos com as verdades da bondade de Deus e dos seus propósitos soberanos. Jesus disse aos seus discípulos que a obediência a ele era a mais clara demonstração do amor dele pelo Mestre. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra.
Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai, que me enviou. A obediência brota do amor por Deus e conduz à intimidade mais profunda com Ele. É preciso entrar em comunhão com Ele. É preciso entrar em intimidade com Deus para você ouvir a voz dele por meio de qualquer pessoa, qualquer leitura, qualquer coisa que aconteça. Gente, uma certa vez, quando eu me separei, foi muito doloroso o processo de separação para mim. Estou tomando mais uma aguinha, pessoal. O processo de separação foi dolorido e, como toda ruptura, você está acostumado com certas coisas e tal, e aquele elo se quebra. Então, numa das vezes, eu estava bastante angustiada dentro de casa, e aí isso faz mais de 19 anos, tá? Então, eu fui correr na praia, mas aquela angústia, e Deus faz com que eu veja umas 6 pessoas passarem na minha frente. Uma operada daqui para baixo, a outra se flagelando. Ela era um jovem que ficava se batendo, o outro numa cadeira de roda, e várias outras coisas. Era uma atrás da outra. Eu parei assim, eu disse, tá bom, pai, eu já entendi. Eu já entendi. Eu não tenho motivo de estar angustiada. Eu preciso olhar, não olhar o que está acontecendo ao meu redor, mas olhar para o alto e dizer, tu estás comigo, e eu tenho certeza que hoje será menos um dia e que hoje tu estás me fortalecendo e amanhã eu estarei bem melhor. Ou no minuto seguinte eu estarei bem melhor. É nisso, gente, que nós precisamos acreditar. E acreditar também que tudo que eu estou passando é para um propósito que Deus tem para a gente. Se você estiver nesta comunhão, pode ter certeza que é para um propósito. Se você não estiver nesta comunhão com Deus, procura ver em qual porque você está batendo sempre nesta mesma tecla e levando a mesma pancada. A mudança não vai estar no outro, a mudança vai estar sempre, sempre e sempre em você. Tome tempo para pensar sobre isso. Você alguma vez já se arrependeu de um ato de obediência a Deus? Você alguma vez já prosperou nas desobediências a Deus? Em que proporção as escolhas que você faz são feitas com base em formas corretas de pensar, na cosmovisão bíblica, em formas erradas de pensar, cosmovisão do mundo, do aqui, do agora, ou em emoções, tensões subjetivas da sua vida. Ok? Então, reflete sobre isso e nós acabamos de falar quem sou eu nesse aspecto da questão da obediência a Deus. Agora, já quase caminhando para o final, nós vamos falar sobre como funciona isso. Como funciona obedecer a Deus. Se a obediência a Deus tem um preço alto, então por que obedecer? O ideal é que cada líder, diante da pressão de uma decisão difícil, saiba a resposta a essa pergunta. 3 jovens na Bíblia preferiram arriscar a vida a desobedecer a Deus. Leia o comentário de Daniel 3, 16, 18. Vamos lá? Página 807. Aí é no Antigo Testamento, tá? Daniel é Antigo Testamento. 807. Cadê? Daniel. É linda a história de Daniel. Toda a Bíblia é linda, minha gente. Vamos lá.
ele diz, Daniel 3, 16, 18. É bem pequenininho. Diz o seguinte: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Gente, isso é a certeza plena de que Deus estava na vida deles. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Gente, isso aqui serve de uma reflexão muito grande. O que leva a mim e o que leva a você, muitas vezes, nos desviarmos da vontade de Deus para as nossas vidas, em detrimento de algo que nos ofereceram. E nessa hora, há desobediência a Deus, pelo fato de não acreditarmos que Ele é capaz de mudar o nosso quadro, de mudar as nossas circunstâncias. E aí, o que é que acontece com esses três jovens aqui? Eles disseram: não, eu tenho certeza do Deus que eu sirvo. E com essa certeza, eu vou entrar na fornalha ardente, não tem problema não. Se ele estiver conosco, nem um chamusco, nada, nada vai bater na gente. E é o que acontece. Porque Nabucodonosor olha para a fornalha ardente, que ele manda aquecer 7 vezes mais, e ele olha e faz assim: "Ô, gente, nós não colocamos 3 homens ali dentro? Porque tem 4. Ai, gente, este quarto homem é que está aí agora ao seu lado, é o que está aqui ao meu lado, é o que está aqui dentro de mim, dando as orientações, a força, a capacidade para que eu siga em frente, para que você siga em frente. Tem fornalha? Entra na fornalha. Ele está contigo. Ele está contigo. Existem resultados difíceis que você está prestes a receber. Ele está contigo. Existe um emprego que, por algo que está na sua responsabilidade e você o perdeu, e que muitas vezes você aponta ao seu chefe, à pandemia, ao mercado, mas você não para olhar na capacitação que você não fez, no livro que você não leu, e muitas vezes perdeu a oportunidade por fulaninho, por Beltrano, que você acha que aos olhos, aos seus olhos, é porque ele é mais amiguinho do diretor, do chefe, enfim, do gerente, e não meu. E aí você coloca a responsabilidade para todo mundo e não olha para você. E aí, nesse como funciona, vem aqui um pouco mais dessa interpretação. O que Deus exige de nós, em sua maioria, é tão fácil e benéfico que o fazemos sem pensar muito a respeito. Já algumas ordens exigem disciplina, compromisso, prestação de contas, além de algumas decisões e muita firmeza. De tempos em tempos, porém, o líder se vê acuado em um canto e chega a hora da verdade. Obedeça a Deus e perca o negócio. Uau! Obedeça a Deus e a Deus promoção. Para os três jovens hebreus, era obedeça a Deus e perca a vida. Gente, era aquilo. Eles poderiam baixar a cabeça e adorar a uma estátua enorme de ouro que o rei mandou fazer para que todos adorassem a esse Deus que ele acreditava. Só que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego não era esse. Era um Deus inexistente fisicamente.
era um Deus que estava em todos os cantos, como está aqui comigo, como está aí com você. Para, para Sadraque, Mesaque e Abednego, e para todos nós, a obediência nesse nível requer convicção profunda e jamais se baseia no que está em jogo, o que se ganha ou o que se perde. Está baseada apenas no que é real. Para esses três homens, a fornalha era real, estava lá, ardendo. A ameaça contra a vida deles era real. A escolha que tinham de fazer era real. Só que, mais importante, o Deus dele também era real. Para os três jovens, foi essa questão que recebeu atenção maior. Embora tivessem recebido duas ordens conflitantes, a questão não era tanto qual foi a ordem, mas quem deu a ordem. Para eles, a ordem de um rei que lhes ameaçasse a vida jamais seria mais importante que a vontade de Deus, o Todo-Poderoso. A história deles inspirou inúmeros crentes que, ao longo da história humana, tiveram de enfrentar o fogo literal e figuradamente. Permita que a coragem deles contagie sua vida também. Obrigada, Senhor. Obrigada por justamente hoje, no dia que eu estou gravando esse podcast, no dia 21 de agosto, sabendo dos desafios que eu tenho para enfrentar amanhã. Obrigada por estares me fortalecendo, dizendo para mim, filha, eu estou contigo, aonde você colocar os pés. A diferença vai ser qual vai ser a sua atitude em relação ao que você pode ou não enfrentar. Ok? Vamos embora. E, por último, não sendo o menor, o que fazer? O que fazer, Márcia? O que fazer, Ana? O que fazer, Roberta? O que fazer, Rodrigo? O que fazer, Helena? O que fazer, Radassa? Ontem eu assisti a um Canta Comigo, que eu achei tão bonitinho, um mutim, e tinha uma moça chamada Radassa. E ela levou nota 100, porque ela cantou divinamente. E Radassa é o nome original da rainha Esther. E tem um livro de Esther que é lindo, eu aconselho que você leia. São 4 capítulos só, se eu não me engano. É um livro pequeno, mas de um aprofundamento, de uma riqueza de detalhes. Ah, é muito lindo, tá? E agora o que fazer? Vamos lá. Há momentos em que obedecer a Deus significa dizer não aos desejos pessoais. Jesus dá um exemplo desse tipo de obediência no jardim do Getsemane. O escritor Vernon Grounds avalia com precisão o modo de pensar de Jesus, que o capacitou a obedecer ao Pai quando isso significava enfrentar a cruz. Jesus sabia disso. E teve um momento que ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. Muitas vezes nós queremos que o cálice seja passado, que aquilo não seja vivido por mim, mas se isso acontecer, eu vou perder a grande oportunidade de, no momento seguinte, quando algo aconteça lá na frente, era para usar aquele pedacinho daquela cruz que eu acabei cortando, porque eu pedi para que passasse de mim. E ali é exatamente o complemento que faltava para eu ajudar alguém, para eu trilhar uma área mais difícil, mas ele sabia disso. Mas você não quis passar. Eu não quis passar. Então, ele avalia deixa eu só voltar, né? O escritor, ele avalia com precisão o modo de pensar de Jesus que o capacitou a obedecer ao Pai quando isso significava enfrentar a cruz. Então, nós vamos ler o que tem lá em Mateus 26:39. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, ok? 26:39, página 932. 9,
3, 2. 9, 3, 2. Está aqui. 26, 39. Capítulo 26, versículo 39. Está aqui. 26, 39. É porque eu marquei duas vezes. Eu quero. Engraçado. Ah, tá, agora. Ok, ok. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Que seja feita a tua vontade e não a minha. E aprofundando um pouco mais, eis a surpresa declaração de obediência. O desejo de Jesus neste momento não está em sintonia com a vontade do Pai. Seguir a vontade do Pai o levaria a uma morte agonizante e a inimaginável separação de Deus. Gente, quando eu tive lá em Israel, eu tive a oportunidade de ver o Gólgota. O Gólgota é uma. Vocês que estão me ouvindo e não estão me vendo, eu dei uma parada emocional, ok? Da lembrança que eu tive quando eu estava no muro lá e olhando para uma pedra. É uma pedra, pedra da caveira, porque Gólgota significa caveira. E lá você vê se foi aquele local, se não foi, nós não sabemos. Mas que existe isso, existe lá, ok? E é muito emocionante você saber que e trilhar por caminhos que ele, porque nós não sabemos se foi exatamente aquele caminho, mas pode ter sido, né? Então, assim, é muito emocionante ver isso. Seguir a vontade do Pai o levaria a uma morte agonizante e a inimaginável separação de Deus. Jesus está perfeitamente consciente disso. Mesmo assim, sua convicção é que a vontade de Deus é a melhor. Embora nenhum ser humano possa conhecer a profundidade do sofrimento de Cristo no silencioso jardim, sua declaração deve ser a resposta de todo líder à vontade do Deus Todo-Poderoso. O Vernon Grounds chama essa atitude de obediência de a mentalidade do Getsemane. A mentalidade do Getsemane é a atitude confiante de entrega demonstrada por Jesus quando orou ao Pai. Não seja como eu quero, mas sim como tu queres. É a renúncia aos nossos sentimentos, desejos, esperanças, sonhos e ambições para que os propósitos de Deus sejam atingidos. Desenvolvemos essa mentalidade seguindo o exemplo de Jesus. Concentremos-nos em fazer a vontade de Deus, ainda que essa obediência implique negar a nós mesmos e entregar tudo que possa interferir no cumprimento do propósito divino. Gente, é muita responsabilidade. É muito desprendimento. É muita relação com Deus, é muita certeza que Ele está conosco. Façamos isso confiando que, se seguirmos o exemplo do nosso Senhor, seremos compensados pela perda, solidão ou sofrimento com coisas como a alegria, a bênção e a glória que traz realização. Jesus Cristo só atingiu o seu glorioso propósito porque obedeceu ao Pai. O teste definitivo para qualquer líder é a disposição de obedecer ao mesmo Pai em quem Cristo confiou. Eita, Jesus! É desafiador, gente. É desafiador. Quantas vezes nós encontramos, inclusive, líderes da igreja, né,
que estavam ali no ministério, que estão no ministério há tanto tempo, que falam a palavra todos os dias e que, de repente, quando você olha, entrou numa depressão. E quando você olha, teve uma morte bruta. E quando você olha, deixou completamente a palavra de Deus e se encantou com o mundo. É desafiador. É desafiador. Nós precisamos, todos os dias, como a própria palavra diz, né, que estejamos atentos a essa palavra dia e noite, orar sem cessar, vigiai e orai o tempo inteiro. Então, gente, eu sei que é desafiador, que foi forte. Obedecer a Deus tem dessas coisas, sim, mas tem a certeza plena de que Ele está colocando o chão e está dizendo: pode pular, o resto é comigo. Então, uma semana abençoadíssima para você, que você possa desfrutar do melhor de Deus nessa semana, que você tenha um, um relacionamento invejável com Deus, que talvez você não tenha tido por esses dias, antes desse podcast. Então, tenha essa semana assim. E um texto para você memorizar nesta semana está nos Salmos 119, que é o maior salmo da Bíblia, tá? No Salmo 97, 71. 90, Salmo 97, 101. É só resumido uma partezinha que é: como eu amo tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábios que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Afasta os pés de todo caminho mau para obedecer tua palavra. Um beijo no coração, uma semana abençoada. Fica com Deus. Divulga, replica isso para pessoas, comenta com alguém, deixa um like para mim, algum comentário. Fica com Deus. Beijos.